Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém e se reuniram em torno de Jesus. Eles viam que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem tê-las lavado. Com efeito, os fariseus e todos os judeus só comem depois de lavar bem as mãos, seguindo a tradição recebida dos antigos. Ao voltar da praça, eles não comem sem tomar banho e seguem muitos outros costumes que receberam por tradição, a maneira certa de lavar copos, jarras e vasilhas de cobre. Os fariseus e os mestres da lei perguntaram então a Jesus: por que os teus discípulos não seguem a tradição dos antigos, mas comem o pão sem lavar as mãos? Jesus respondeu: bem profetizou Isaías a vosso respeito, hipócritas. Como está escrito: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. De nada adianta o culto que me prestam, pois as doutrinas que ensinam são preceitos humanos. Vós abandonais o mandamento de Deus para seguir a tradição dos homens. Em seguida, Jesus chamou a multidão para perto de si e disse: escutai todos e compreendei. O que torna impuro o homem não é o que entra nele vindo de fora, mas o que sai do seu interior. Pois é de dentro do coração humano que saem as más intenções, imoralidades, roubos, assassínios, adultérios, ambições desmedidas, maldades, fraudes, devassidão, inveja, calúnia, orgulho, falta de juízo. Todas essas coisas são más, saem dentro e não todas essas coisas más saem de dentro, e são elas que tornam impuro o homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós celebramos o 22º domingo do tempo comum, e a palavra de Deus para nós hoje é uma grande exortação a nos voltarmos concretamente à palavra, e não fazer com que a palavra obedeça os nossos preceitos humanos, mas que nós, nos voltando à palavra, consigamos ver uma vida segundo aquilo que Deus espera de nós. Semana passada, lembram? Os discípulos foram até Jesus e não estavam entendendo nada a respeito do que Jesus tinha dito. Na verdade, eles estavam entendendo Jesus segundo aquilo que era conveniente. Enquanto Jesus multiplicava os pães e todos comiam com fartura, realizava milagres, curas, sinais, eles enxergavam Jesus como Messias. Mas a partir do momento que ele começa a explicar o porquê dos sinais, que o corpo dele, a carne dele é verdadeira comida, o seu sangue verdadeira bebida, o que acontece? Muitos já não seguem Jesus, ao que somente Pedro responde. E é interessante, Jesus não fala e nem vai atrás deles, querendo mudar a opinião daqueles que saem. Ele olha para os 12 e fala: e vocês? Não querem ir embora junto, não? Ao que Pedro responde: a quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e professamos que o Senhor é o Santo de Deus. Eu brincava, mas é verdade. Vou te contar um segredo. Pedro também não tinha entendido o discurso todo. E nós sabemos isso ao longo do Evangelho pelas atitudes que ele toma. Mas Pedro tinha algo diferente que nós precisamos conservar já em nosso coração. Por mais que não entendamos todas as coisas, e não tem momento que na nossa própria vida a gente não entende o que está acontecendo, não é? Ou por problemas ou situações, a gente não consegue perceber os porquês das coisas. Mas em tudo isso nós precisamos saber quem é Jesus. E Pedro sabia. Pedro sabia que talvez, teoricamente, não estava entendendo minha carne, verdadeira comida, meu sangue, verdadeira bebida. Mas se Jesus falou, se saiu da boca dele, tem um porquê, porque ele é Jesus, ele é o Senhor.
E é a partir disso que nós vamos entender a liturgia desse domingo. Perceba, logo na primeira leitura de Deuteronômio, o Senhor diz, em outras palavras, não acrescentem nada à palavra, nem suprimam nada à palavra. Deixa que a palavra seja dita conforme ela foi escrita, conforme ela foi comunicada. E por que está tendo esse ponto? Para você ter uma noção, os fariseus, dos 10 mandamentos, eles enxergaram 613 prescrições, 368 negativas e 248 positivas. E o judeu tradicional até hoje, ele tem gravado as 613 prescrições. Você já teve a oportunidade de ver um judeu tradicional, ele anda com a roupa cheia de franjas. E essas franjas carregam ali as prescrições, as leis que eles observam rigorosamente, que vai desde a maneira como se age com a pessoa, com o ser humano, a maneira como se age com os copos, vasilhas, o jeito que se lava, como tem que se limpar depois que chega em casa e assim por diante. Só que você percebe como nós vamos multiplicando um monte de afazer, um monte de lei, a vida vai ficando pesada, é ou não é? E vai perdendo o sentido das coisas. Não estou dizendo que as leis que precisamos observar têm que ser desconsideradas, mas a multiplicação delas, sem sentido, em função de nada, torna a vida pesada. Olha, quem convive com uma pessoa, por exemplo, que tem muita mania? Alguém conhece alguém assim? Levanta a mão. Pode baixar. Você que não levantou, talvez seja você, que tem um monte de mania. Mas tem um povo que tem, sim ou não? Tem que ser desse jeito, tem que ser aquilo lá, o tapete tem que estar daquele jeito, e assim por diante. A pessoa que é desse jeito sofre um monte, e faz todo mundo sofrer. Agora, deixa eu perguntar, tem certo e errado nisso? Claro que não, é jeito. Você vai ter que chegar num tempo ali, inclusive você casou com essa pessoa, dá seu pulo, aceita, aprenda bem, pra você não arrumar problema. Mas eles começaram a pegar esses preceitos humanos e trazer para o relacionamento com Deus, aí que está tudo errado. Ao que Jesus chama a atenção dele, vai falar, vocês são tudo hipócrita. Vocês observam à risca isso, e não têm feito aquilo que tem que ser feito. Não têm ajudado quem tem que ser ajudado, não têm cuidado de quem tem que ser cuidado. Aí é fácil. Você exterioriza um preceito, começa a observá-lo, fica em cima disso, mas não traz mudança de vida. O que acontece muitas vezes na igreja, gente, nós temos que tomar cuidado, porque às vezes nós ficamos tão preocupados com algumas coisas minuciosas, que já não fazemos mais caridade, já não rezamos mais. Por exemplo, estamos no mês da Bíblia, certo? Tanto que aqui temos uma Bíblia, né, que tem uns versículos para você pegar aqui, para ver se nós comecemos a ler a Bíblia. E sabe qual que é a nossa grande hipocrisia em relação às Sagradas Escrituras? Eu vou dizer agora, a Bíblia é o livro onde está a história da salvação, sim ou não? Onde fala dos profetas, onde fala da vontade de Deus a nosso respeito, onde está o que Jesus disse, o que os apóstolos disseram e tudo mais. Não precisa nem levantar a mão. Quantos aqui leram a Bíblia toda? Quantos aqui leem a Bíblia todos os dias? E a gente corre o risco de dizer, tem um povo que diz que é coisa de protestante, não, é coisa de cristão católico. Como é que nós queremos conhecer a palavra de Deus se eu não leio? Como é que eu quero ter intimidade com Deus se eu não me debruço sobre a palavra? Olha o que forte que São Jerônimo dizia. São Jerônimo foi quem traduziu as Sagradas Escrituras do grego e do hebraico para o latim. Essa tradição é chamada de Vulgata. São Jerônimo dizia que ignorar as Escrituras é ignorar o próprio Cristo. Nós precisamos, gente, ler. Aí você vem me falar que você não tem tempo para ler. Quer saber quanto tempo você tem? Vai lá no seu celular. Olha o quanto você tem ficado nas redes. Olha quanto tempo você tem desperdiçado vendo séries. Olha quanto tempo você tem desperdiçado vendo tantas e tantas e tantas coisas, que se você desse o dízimo desse tempo, os 10% pelo menos, você teria uma cultura bíblica muito maior e melhor.
E o mesmo São Tiago, que aqui fala que a palavra ela é perfeita, do que sai dela, não tem sombra de alteração, Deus não muda. É o mesmo Tiago que vai dizer no capítulo 4 que nós não recebemos algumas coisas porque pedimos mal, porque pedimos sem conhecimento bíblico, porque pedimos sem basear naquilo que é a vontade de Deus, pedimos segundo nossos deleites, segundo as nossas circunstâncias. E como é que Deus vai te conceder algo que vai te prejudicar? Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão. Pode baixar. O seu filho, a sua filha, de vez em quando, quase nunca te pede alguma coisa, sim ou não? De raro, né? Quase não pede nada. Já pensou se você fosse dar tudo o que quer? Primeiro que não há dinheiro que suporte, né? Começa daí. Segundo que você estraga a criança, porque ela não pede segundo uma necessidade de fato, ela pede segundo a circunstância. Aí os pais e a mãe vão dando uns golpes nas crianças, na volta a gente compra, essa volta nunca chega, não é? Agora tem uma nova, os pais aí, anota na lista aí, ó. Essa lista vai, ó, porque vai esquecendo, porque ela está condicionada à circunstância. Agora, se eu peço algo baseado na palavra, é o próprio Deus que dá testemunho de que Ele vai realizar. E é assim que eu preciso rezar. Enquanto eu não rezar dessa maneira, a minha vida não vai funcionar. Tem gente pedindo coisa, até coisa importante, mas do jeito errado, para o bem próprio apenas, sem entender o propósito de vida. E a palavra de Deus hoje, ela é firme, ela fala, olha, para de olhar para fora, porque nós temos uma compreensão de que a tentação, quem é o protagonista de faz é o demônio, certo? A aprovação é Deus, só que a matéria é a mesma. Sabe onde está o cardápio da tentação? Dentro de nós, não está fora. É por isso que algumas compreensões são muito equivocadas no nosso meio. Quando o padre pergunta, quem é a sua cruz? Já está direcionando, né? É o marido já aperta a coxa da esposa, a minha cruz. Não, vi. A sua cruz é você mesmo, sabe por quê? A nossa cruz é a minha incapacidade de me adequar ao projeto de Deus. Por exemplo, há pessoas que têm menos paciência, sim ou não? Que são mais nervosas. Você vê os maridos assim, ó. De fato. Há pessoas que são mais estendidas, por exemplo, são mais preguiçosos. Algumas pessoas. É só a cruz. O que você tem que fazer? Mudar. Você não tem que reagir segundo os seus instintos. É a transformação que nós precisamos viver, para ver segundo a palavra. Mas quando o Senhor olha para dentro, Ele vai olhar para as atitudes. Falou, gente, é de dentro do ser humano que saem os assassinatos, que sai adultério, que sai soberba, que sai a ganância, é de dentro da gente. A grande questão é, será que eu tenho olhado para dentro de mim com verdade? Será que eu tenho parado para rezar de verdade? Olha, é claro, nós rezamos todos os dias, né? Oração do Pai Nosso, rezamos Ave Maria, não é? Tem um pessoal que está fazendo aí a Quaresma de São Miguel. A gente tem rezado. Mas você tem parado diante de Deus e olhado para dentro e perguntado, será que eu sou alguém que Deus olha e aprova? Será que os meus sentimentos, os sentimentos que eu tenho alimentado, são sentimentos de um católico, de um cristão? Será que se as pessoas não nos vissem na igreja, saberiam que somos homens e mulheres de Deus? Será que a maneira como eu ajo com aqueles que estão sob o meu comando, ou eu coordeno algo, ou eu tenho pessoas que eu emprego, será que eu sou homem e mulher de Deus para esse povo? Será que os meus filhos, aí que está, será que eles me reconhecem, você pai, você mãe, como homens e mulheres de Deus? Será que as pessoas com as quais nós convivemos colocam em nós o selo de homem e de mulher de Deus? Porque a pessoa pode ter até algum tipo de defeito, ou ser mais nervosa, ou ser menos nervosa, ou mais quieto, ou mais falante, mas se é um homem ou uma mulher de Deus de verdade, a gente reconhece, sim ou não? Pela justiça, pelos princípios que observa. Será que no meu dia a dia, eu tiro proveito das pessoas? Ou eu sou honesto em todos os momentos, mesmo quando não tem ninguém vendo? É aí que está o ponto, gente. A palavra não muda. É a mesma palavra, mas a partir do momento que eu vou mudando as minhas atitudes, eu tenho a ocasião de ver uma vida nova em Deus. Por isso hoje, se olha com verdade. Entenda uma coisa, ninguém engana Deus, gente.
Ninguém engana quem está ao lado. Tem muita gente que procura viver uma vida dupla. Primeiro, está se enganando a si mesmo. Segundo, uma hora a casa cai. A mentira, o mal, ele pode até por um tempo triunfar, mas uma hora a verdade aparece. É por isso que nós precisamos de uma vida reta e mudar o quanto antes aquilo que precisa ser mudado. Agora, para encerrar, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai ter vontade de mudar. Não vai ter vontade de mudar. Nós somos acostumados, moldados a viver da mesma maneira como temos vivido. E peço um pouquinho mais a paciência de vocês. Eu vou contar uma história que eu contei já faz um tempo. Talvez eu erre alguma coisa, mas que ela vai dizer muito sobre o que nós precisamos fazer para viver essa mudança de fato. Diz que certa vez havia uma família muito pobre, muito limitada. Eles tinham uma vaquinha lá, lembra só da vaquinha? E essa vaca aí, um pouco de leite eles tomavam, um pouco eles vendiam para trocar por alimento. E toda vez um homem muito sábio passava por lá e via essa mesma condição. Até que um dia ele chamou a atenção, ele bateu na porta e chamou o pai da criança. Aquelas crianças magra, bem diferente do padre João, assim, magra, sabe? Que é canela, joelho, canela de novo, nem tem coxa, magra. E ele perguntou, mas o que está acontecendo? Que eu vejo sempre aqui, foi conversando com a família, e ele explicou isso que eu disse, aqui tem uma vaca nossa, aqui é a nossa vaca que serve a nós aqui, ela dá leite, uma parte a gente vende, outra parte a gente vai tomando, assim a gente vai tocando a vida. E esse sábio, ele andava com um discípulo, né? Depois de um tempo, saíram, né? A vaquinha foi para o canto dela, magra também a vaca, coitada, não aguentava mais. Até que ele vira para o discípulo e fala, joga a vaca no precipício. O discípulo, não, joga. E jogaram a vaca. Aí depois de um tempo, o discípulo nunca tinha entendido essa lição. Eles foram embora, foram pregar em outros lugares, passaram por tantas outras situações, até que um dia, esse homem volta e vê aquela casa enorme, vê uma plantação generosa, tinha mais de uma vaca, as criancinhas gordas, sabe aquelas criancinhas? Tipo o Arthur aí, ó, o Arthur tá forte, parecendo aqueles bonequinhos da Michelin, sabe? Aquelas crianças que se tem vontade de apertar. Um povo próspero. Aí o discípulo, o mestre, já havia morrido e perguntou, o que aconteceu? Falou, rapaz, você não sabe o que aconteceu. Logo que vocês foram embora aqui, a vaca caiu no precipício. Aí depois que a vaca caiu no precipício, a gente teve que se movimentar, eu tive que ir para a cidade, tive que dar um jeito. Aí eu mesmo aprendi a cultivar a terra, outro filho meu aprendeu a fazer outra coisa. Nós fomos prosperando. Qual que é a lição de tudo isso? Falta se empurrar a vaca. Que, pelo amor de Deus, vai dar briga em casa já. Ou o boi, né? Não é isso que... Entenderam a vaca que tem que ser empurrada, né? Que tem te deixado acomodado. E sabe qual que é essa vaca? É os sentimentos que o Senhor fala no Evangelho hoje. Soberba. Espero que não tenha assassinos aqui. Adultério. Tudo aquilo que precisa ser jogado no precipício. A partir do momento que nós entendermos isso e tirarmos o que nos impede de fazer a vontade de Deus, nós vamos experimentar a prosperidade do Senhor. Fecha seus olhos. Baixa sua cabeça. Peça ao Senhor essa graça. Não de viver qualquer mudança de vida, mas uma mudança de vida de fato. Você homem, você mulher, seja um homem ou mulher de Deus. Se faz tempo que você não reza, não fique esperando não, começa a rezar, toma do seu terço. Reza o terço todos os dias, lê a palavra. Do seu jeito, à sua maneira. Aos poucos nós vamos aperfeiçoando. Se fazia tempo que você não vinha à Santa Missa, se confessa primeiro, volta a comungar. Se puder, participa da missa todos os dias. Ou ao menos aos domingos, ou além dos domingos inclusive. Nós precisamos começar a fazer coisas. Deixa seu filho, a sua filha ver que você é um homem, uma mulher que procura a Deus. De nada adianta nós falarmos de Deus, nós temos bons sentimentos por Ele, se Ele não tiver um lugar de fato em nossas vidas. Tem filho, tem filha que nunca viu o pai ou a mãe fazendo uma caridade, ajudando um necessitado. Nunca viu consagrando um recurso, algo na igreja. Nunca viu
um pai ou uma mãe envolvido em um trabalho beneficente. Qual que é o legado que você quer deixar? E não espera você casar para ter esse legado não, é agora, esse momento. Essa é a vaca que nós precisamos jogar no precipício, a vaca do comodismo, da indiferença, da preguiça, da estagnação, da inércia. Faça esse compromisso com Deus hoje. Se você andar na direção dele, com certeza Ele vai te honrar. Guarde isso no seu coração, o princípio que você conserva, conserva você. Ao passo que o princípio que você quebra, esse sim vai te quebrar. Amém? Amém. E confiantes na providência e na presença de Deus.